Seja bem-vindo, esse é o Bom Dia Cripto, o seu jornal das criptomoedas com as principais notícias e informações aqui dos jornais internacionais de cripto. Coinbase Derivativos Exchange deve lançar futuros de Bitcoin e Ethereum. Fragmentos de Bitcoin podem se tornar mais valiosos do que Bitcoins completos. Pioneiro na Ásia, Bitcoin atingiu uma fase de acumulação geral, diz analista. Tether Market Cap sobe para a máxima histórica de 83,2 bilhões, mesmo quando o mercado de stablecoin afunda. Chinese Dogecoin, China, Nihao Pump 40.000%, iDoge WSM são a próxima criptomoeda a explodir? Os contratos de tamanho institucional da Coinbase Derivativos Exchange serão dimensionados em 1 Bitcoin e 10 Ethereums. Como a indústria de criptomoedas enfrenta desafios regulatórios nos Estados Unidos, a exchange pública de criptomoedas Coinbase está avançando com seus contratos futuros. Em 1º de junho, a Coinbase revelou seus planos de introduzir Bitcoin e Ethereum contratos futuros em 5 de junho por meio de uma bolsa de derivativos regulamentada pela Community Futures Trading Commission. Em contratos futuros serão dimensionados a investidores institucionais. De acordo com a Coinbase, os contratos de tamanho institucional recém-anunciados terão um tamanho específico de 1 Bitcoin e 10 Ethereums. Esse dimensionamento visa permitir que os clientes gerenciem com eficácia a exposição ao mercado. A decisão de lançar os produtos foi impulsionada pelo feedback que a bolsa recebeu após a introdução de seus contratos futuros de Nano Bitcoin e Nano Ethereum. Além disso, a Coinbase afirmou que sua bolsa de derivativos se dedicaria a atender os requisitos dos investidores institucionais, oferecendo soluções inventivas adaptadas às suas necessidades específicas. Em 2 de maio, a Coinbase anunciou seu movimento estratégico para lançar uma bolsa de derivativos nas Bermudas, marcando um passo em sua estratégia de expansão internacional. A bolsa permitirá que os comerciantes se envolvam em especulações sobre os preços do Bitcoin e Ethereum por meio de contratos futuros perpétuos. Esses contratos oferecerão alavancagem de até 5 vezes, permitindo que os traders ampliem sua exposição a possíveis movimentos de preços. A Coinbase mencionou no anúncio que todas as negociações realizadas na bolsa serão liquidadas na moeda USD da Circle USDC Stablecoin, fornecendo uma representação de valor estável e confiável para os participantes. Colecionadores conhecidos como Sat Hunt estão coletando satoshis de Bitcoin raros e esses fragmentos podem eventualmente valer mais do que Bitcoins comuns. Desde janeiro, foram mais de 10 milhões de inscrições na maior blockchain do mundo e esse número continua crescendo exponencialmente. Para fornecer algum contexto, o protocolo de Ordinals permite a identificação ordenada de satoshis, a menor subdivisão de um Bitcoin, permitindo que cada um deles tenha uma identidade individual. A partir disso, as pessoas podem inscrever sats como conteúdo arbitrário, criando artefatos digitais nativos do Bitcoin, mais comumente conhecido como tokens não fungíveis, NFTs. Entre as várias narrativas resultantes dessa técnica, veio à tona a existência de um grupo extremamente underground de indivíduos que identificam, rastreiam e comercializam satoshis históricos de alto valor. Eles são conhecidos como caçadores sentados. Não há como negar que o ecossistema Bitcoin está passando por um período de tremenda inovação desde o advento do protocolo Ordinals no início de 2023. Essa prática é conhecida como Sat Hunting e pode ser comparada a saques contínuos de dinheiro de um banco em busca de moedas raras. Você saca $10.000, fica com $1 em moedas raras, deposita os 9.999 restantes e repete o processo de retirada de outros 10.000 em um ciclo contínuo. O grupo que detém a maior quantidade de satoshis raros é o Rare Satoshi Society, que já negociou mais de 1 bilhão em volume de Bitcoin em busca desses sets históricos. Eles estão se tornando conhecidos por fornecer satoshis raros para a maioria dos experimentos de Ordinals e até venderam um único satoshi por 0,5 Bitcoin.
e é fascinante observar como alguns dos projetos de Ordinal estão adotando essa narrativa. Um exemplo é o projeto Nakamoto Wallace, que cunhou uma parte de uma coleção em satoshis raros dos primeiros 1000 blocos minerados, incluindo um minerado por Satoshi Nakamoto. Juntamente com a implementação de NFTs em satoshis raros, há também uma tendência emergente de tokens fungíveis historicamente inscritos BRC20. The Hunter, membro da Rare Satoshi Society, recentemente inscreveu uma coleção FAO em um satoshi que foi minerado pelo lendário Walfine no bloco 78, com o objetivo de democratizar o acesso a esse bem histórico para mais indivíduos. Os tokens BRC20 estão chegando a um valor de mercado de 500 milhões e os dados da Glassnode mostram que eles têm sido uma benção para os mineradores. Os preços das criptomoedas permanecem letárgicos quando os mercados da Ásia abriram na sexta-feira. O Bitcoin foi negociado recentemente a cerca de 26.835 dólares, praticamente instável nas 4 horas anteriores, mas com queda de 1,2% em relação à quarta-feira, mesmo horário de acordo com a CoinDesk Indexes. A maior criptomoeda conhecida, quase totalmente inalterada pela votação da Câmara dos Estados Unidos na quarta-feira à noite para aprovar um aumento do teto da dívida que garantiria que o governo pudesse pagar suas contas, pelo menos no curto prazo. O Senado provavelmente votará o projeto na noite de quinta-feira. Mas em um e-mail para a CoinDesk, Bob Bexley, CTO da plataforma de infraestrutura DeFi Maverick Protocol, escreveu que os mercados cripto podem agora ter que contar com o Tesouro dos Estados Unidos, tendo que reabastecer sua conta geral, que encolheu nos últimos meses. Isso poderia minar a liquidez disponível para investidores em ativos digitais. O risco aqui é que os cerca de trilhões de dólares voltados para a conta geral possam sugar uma quantidade enorme de liquidez do mercado, escreveu Bexley. Algo assim aconteceu em 2019 e a tensão colocada no mercado basicamente obrigou o Federal Reserve deve intervir e adicionar liquidez de emergência para evitar uma crise total. Então, resumindo, só porque um acordo foi fechado não significa que ainda estamos fora de perigo. O Ethereum, a segunda maior criptomoeda em valor do mercado, foi negociado recentemente a cerca de 1.860, alta de 0,6 nas últimas 24 horas. O Ethereum passou parte da quinta-feira no verde em um dia em que a maioria dos ativos oscila em território negativo. O GRT, o token do protocolo de indexação The Graph, e a popular meme Coin SHIB caíram mais de 7% e 4% respectivamente. Mas o Litecoin continuou suas recentes vitórias subindo mais de 3%. O LTC subiu 7,5% nos últimos 30 dias, com investidores no olho em seu halving daqui a 2 meses e no aumento da atividade comercial. Em uma abertura na sexta-feira, o índice Nikkei subiu cerca de 0,6%. As ações dos Estados Unidos fecharam em alta, apesar das preocupações contínuas sobre a inflação e o potencial para aumentos mais agressivos das taxas de juros este ano. Bexley, da Maverick, escreveu com otimismo que os investidores em cripto parecem ser uma fase de acumulação geral. As medidas móveis estão apontando para neutro ou talvez um pouco mais otimistas, sugerindo que estamos construindo uma outra base para outra perna para cima. Escreveu ele, observando que os mercados já haviam precificado possíveis aumentos na taxa de Banco Central dos Estados Unidos, que no passado abalaram os preços. Ele acrescentou: o que mais importa hoje em dia é a liquidez, e muito do que acontece nas próximas semanas provavelmente depende de quão cuidadosamente o Tesouro pode realizar seu processo de reposição, um resultado eu suspeito. Aqui conseguimos ver os maiores ganhadores. Decentraland Humana aqui com 2,2%, tá? Gala aqui da Gala Games 1,6%, Avalanche aqui, o Avax 0,6% aqui. E os maiores perdedores, Shiba Inu aqui, o SHIB com menos 3,3%, Loopring, o LRC, menos 2,4% e Chainlink, o Link aqui com menos 1,7%.
O USDT atingiu uma capitalização de mercado de 83,2 bilhões, recuperando todas as perdas desde a implosão do projeto Blockchain Terra há mais de um ano. O USDT do emissor da stablecoin Tether recuperou sua capitalização de mercado mais alta de todos os tempos, apesar do recolhimento do mercado da stablecoin. O USDT atingiu uma capitalização de mercado de 83,2 bilhões na quinta-feira, informou a empresa, igualando seu pico anterior há pouco mais de um ano. Ela recuperou todos os 18 bilhões perdidos desde a dramática implosão do projeto Blockchain Terra em maio de 2022 e após a derrocada do mercado. O marco de Tether é significativo, pois vai contra um declínio do mercado de stablecoin de 14 meses. Stablecoins são um conjunto de criptomoedas de 129 bilhões e encanamentos importantes em finanças baseadas em blockchain, unindo moedas fiduciárias emitidas pelo governo com ativos digitais e facilitando o comércio. O USDT se beneficiou muito dos recentes problemas de seus rivais mais próximos. A segunda maior stablecoin, o USDC, emitida pela Circle, foi atingida pela implosão do parceiro bancário Silicon Valley Bank em março, e as oscilações subsequentes em sua estabilidade de preço ainda estão pesando sobre o token. O antigo Binance USD, o Buzz de 20 bilhões, teve essencialmente uma data de expiração quando os reguladores do estado de Nova York forçaram o emissor Paxos a parar de cunhar novos tokens em fevereiro. A Tether é criticada há anos por falta de transparência sobre seus ativos de resenha, incluindo empréstimos potencialmente arriscados a devedores não revelados. No ano passado, um juiz dos Estados Unidos ordenou que a empresa apresentasse documentos sobre o apoio do USDT como parte de um processo que alegou que o Tether conspirou para manipular o preço do Bitcoin, o BTC, com tokens recentes criados. Um artigo do Wall Street Journal revelou que no passado a empresa usou documentos falsificados para obter contas bancárias. Os detentores da stablecoin, no entanto, migraram para o USDT durante esse período turbulento devido à segurança percebida pelos reguladores e bancos dos Estados Unidos, impulsionando sua participação no mercado para o nível mais alto em pelo menos 22 meses. O ciclo criptográfico de 2023 foi dominado por narrativas criptográficas atraentes, ganhando imensa atração, fazendo com que os altcoins de baixa capitalização surgissem. Talvez nenhuma tenha sido mais espetacular do que a otimista narrativa chinesa. Atrás das grandes notícias sobre o processo do novo regime regulatório de cripto no nível de varejo de Hong Kong, que desafiou as expectativas para ganhar o apoio de Pequim em sua ambição de tornar um hub cripto global. A narrativa chinesa foi iniciada em fevereiro com projetos criptográficos de longa data orientados para a China, como o NIO, FIO e o CFX, todos desfrutando de preços monstruosos. De fato, a Conflux Network teve uma bomba de 850% de dar água nos olhos entre 18 de fevereiro e 20 de março. E agora, enquanto os mercados globais de cripto se preparam para uma iminente abertura das exchanges de cripto de Hong Kong aos mercados de capital de varejo, muitos estão antecipando uma segunda execução da famosa narrativa chinesa. Mas, longe de esperar pacientemente, muitas altcoins de baixa capitalização já estão vendo um interesse sensacional dominar a ação dos preços, enquanto os traders correm para se posicionar para a próxima onda explosiva de investimento. Dogecoin chinês Tina desfruta do mais recente foguete narrativo. Um desses casos, um novo Dogecoin chinês Tina empreendeu mais de 40.000% de cair o queixo em um clássico dia de abertura bombando e desejando. Mirando no ícone japonês Chibi no meme Doge e aproveitando o potencial explosivo da capital da temporada de moedas memes em estágio avançado, China subiu na abertura em uma vela verde de derreter o rosto. À medida que a explosão em torno da bomba crescia em uma cacofonia de volume de negócio, os primeiros apoiadores começaram a alocar no topo local de 0,00019111, gerando uma retração inicial de 84% esta manhã, agora negociando em um padrão de consolidação abaixo de 0,0003058. Os detentores de rostos corajosos permanecem firmes, ainda desfrutando de um impressionante ganho do papel de 7.000% no lançamento.
Com a narrativa chinesa pronta para voltar aos mercados de cripto em junho, China permaneceu tecnicamente forte, com a ação de preço prevista para formar um nível de consolidação estável antes das futuras movimentações. Nikkei Token Nihon rouba os holofotes da narrativa com bomba inigualável. Enquanto o Doge chinês postou uma bomba que os mercados DeFi só podem sonhar, estava longe de ser a estrela do show, pois os mercados aguardavam o influxo de liquidez de Hong Kong. Com a ação de preço inigualável, o token Nihao tornou-se destaque ontem à noite, já que a popular moeda baseada na Index empreendeu uma bomba monumental de 40.000% nas primeiras horas desde a manhã de 1º de junho. Excepcionalmente, o rally de Nihao se destaca da multidão, com movimento de retração seguindo o movimento sísmico em cima, formando um alto nível de consolidação, sugerindo que há pouca pressão de venda aqui. Isso é otimista, com o nível de preço mais alto recém-estabelecido sobrecarregando os interesses do mercado, desafiando as expectativas de um bombear e despejar. Agora lutando contra a resistência local em torno dos 805927, tudo está em jogo enquanto a narrativa chinesa se afirma. Mas isso poderia ser bom demais para ser verdade. E pior ainda o que poderia acontecer com essas altcoins quando a fugaz narrativa chinesa desaparecer mais uma vez. É por essas razões que muitos no Crypto Twitter estão vasculhando o mercado em busca de investimentos mais seguros com utilidade que possam resistir ao teste do tempo. O dinheiro inteligente, em particular, parece estar gravitando em pré-vendas de cripto para realmente garantir as oportunidades mais lucrativas no espaço, dando origem a um ranking de concurso das melhores pré-vendas de cripto de 2023.